Olá, boa noite. Eu estou aprendendo a mexer. Eu tava gravando, mas eu esqueci de fazer uma coisa. E eu voltei de novo aqui. Deixa eu ver. Sejam todos bem-vindos ao canal aqui do YouTube. Eu passei muito tempo sem postar vídeo. E isso é normal de repente o YouTube ele começa a travar de novo, né? As visualizações. Quem não sabe como funciona as redes sociais são assim. Conforme vai travando, quando a gente faz o canal, ele tá como se tivesse liberado. Aí as pessoas vão assistindo, vão clicando no curtir, comenta, compartilha. E o YouTube ele entende isso como estão gostando do conteúdo. Então, conforme as pessoas curtem, ou comentam, ou compartilham, aí eles vão liberando mais para chegar a um alcance maior em mais locais, mais regiões, enfim, mais pessoas. E como eu não vim mais com frequência nos últimos meses postando, eu comecei, né? Esse canal ele foi criado, na verdade, para o meu trabalho, né? Com as minhas peças. E eu queria também postar algo sobre minha arte também. E, sei lá, postar vídeo pintando, ensinando a pintar. Eu fiz nesse intuito também, porém foram muitos anos que ficou por aí. Quando eu comecei a usar, de repente eu já mudei de novo, falei, não, vou, e o Senhor me incomodando pra estar usando pra Ele. E em alguns momentos Deus ele me usou pra algo dentro do nosso momento aqui na nossa nação. E também isso vem sendo tirado, vem sendo bloqueado, né? Se nós falamos certas palavras, certos títulos, enfim, coisas que existe um controle. Então, o que acontece? Eles vão diminuindo. Então, eu peço que me perdoem, porque eu estava postando sempre, e infelizmente caiu muito, não consegui vir postando com mais frequência. Óbvio, a gente começa num propósito, muitas coisas vão acontecendo. E eu queria deixar claro aqui, eu não sou pastora, eu não sou presbítera, eu não sou missionária, eu não me autotitulo, nada disso. Eu me considero um ser humano que ama a Deus e que realmente deseja alcançar a salvação. E com muitas lutas, muitas guerras e muitas experiências, e a vontade imensa de estar realmente abrindo os olhos também de algumas pessoas. E quando Deus quer e permite, isso também cabe a nós, Deus nos usar. E eu andei postando o último vídeo antes desse, eu postei a respeito do perdão. O perdão que é para todos. Enfim. Vai passando o tempo, quando nós nos firmamos muito na presença do Senhor, na vontade do Senhor, nós entramos numa intimidade muito grande com Deus, que é maravilhoso, é tremendo, é inexplicável muitas das vezes. A intimidade com Deus, o relacionamento com Deus, quando realmente tá a todo vapor, a gente não quer saber de mais nada, né? A gente fica tão feliz, a gente fica tão cheio do Espírito Santo,
é tão maravilhoso, e a gente prega realmente tudo aquilo que a gente quer, o caminho que nós seguimos, a forma que nós agimos, a santificação que nós buscamos, a santidade que nós alcançamos, a gente quer passar também para os outros. Olha, se santifica, se mantenha em santidade, porque isso traz um relacionamento maior com Deus. Porque Deus, ele realmente habita em templos limpos. Então, é difícil nos manter em santidade, é difícil nos manter, mas é assim que nós conseguimos alcançar um relacionamento intenso, um relacionamento maravilhoso, prazeroso, sabe? De um amor assim inexplicável com Deus. De viver todos os dias assim, de acordar, de levantar, de ir dormir, sentindo realmente assim a presença de Deus e Deus falando conosco, que nós ouvindo a voz do Senhor, e nós entendemos o que Deus quer de nós, e Deus vem e toma a gente, toma a nossa boca e toma, né? É maravilhoso. E por isso a gente prega muito sobre santidade. Por quê? Porque a gente quer que outras pessoas também entrem nessa mesma fase. Que elas busquem, que de repente elas venham sentir vontade também de santificar-se e ter esse relacionamento com Deus, abrir mão de muitas coisas, né? E ser forte. E aí de repente eu parei bons meses. Eu vinha pregando a respeito de emprego, tomar cuidado com a porta de emprego que se é aberta para você. Porque não são todas as portas que realmente são portas que vêm, que vão aumentar o nosso relacionamento com Deus. Existem portas que é melhor a gente nem deixar que elas se abram. É melhor a gente nem entrar por elas. E eu não digo que não é de repente você pensar, mas uma porta de emprego que sejam pessoas cristãs, sejam pessoas evangélicas, pessoas que pregam, que têm o amor de Deus e conhecem a Deus. Não! Eu digo que muitas das vezes existem portas que são abertas, que até pessoas que nunca nem conheceram a Deus. Tá entendendo? Eu digo até mais. Eu já cheguei a ter experiência de porta abrir que era holocausto ao inimigo ali dentro. Porém, ali dentro eu conseguia ter paz. Ali dentro eu falava de Jesus. Ninguém tapava minha boca. Ninguém dava soco na minha boca. Ninguém tentava me calar. Ninguém chegou em mim e falou: olha, Rose, aqui dentro você não pode falar de Deus, não. Aqui dentro você não vai falar de Jesus, não. Aqui dentro você não vai dar glória a Deus, não. Eu já cheguei a ter experiência em outro lugar, onde eu vinha tendo uma comunhão, uma intimidade muito, muito grande com Deus. E a palavra de Deus diz, né? O Senhor Jesus falou que o profeta ele não é recebido na própria terra. Ele não é bem recebido. Porque que muitas das vezes Deus ele faz o quê? Ele levanta missionários, ele levanta profetas e ele leva para outros estados, para outros países, tira do meio da parentela, coloca no meio de pessoas que nunca os viram. Porque muitas das vezes o profeta ele não é respeitado no seu meio familiar, no seu meio de trabalho, dependendo, né? E eu vinha nessa fase muito intensa com Deus, mesmo com muita guerra, muita luta, sofrimento, muita batalha, muita coisa. E Deus dá sinais. Deus me dando sinal, olha, não vá. De início eu quis, não sei o quê, depois Deus dando sinais. Deu primeiro, deu segundo, deu terceiro. E eu fui mesmo assim. E chegando lá dentro, porque quando nós temos o conhecimento da palavra, quando nós temos experiências com Deus, nós sabemos que as coisas para irem bem depende muito do nosso relacionamento com Deus. Não é um diploma, não é um currículo bom, não é o seu conhecimento, não é o seu falar bem, se expressar bem. Nós, conhecedores da palavra,
Nós que buscamos ser cristãos, nós sabemos que tudo depende da nossa relação com Deus. Que nós não precisamos de diplomas, não precisamos de faculdade, de mestrado, de doutorado, disso e daquilo, porque quando Deus quer abençoar, quando Ele quer agir, Ele pega lá do pequenininho, Ele pega daquele que ninguém dá nada e abençoa, e capacita e faz o que Ele bem entender. E se Ele quiser dar sabedoria para aquele pequenininho, de uma pessoa que tenha 1, 2, 3, sei lá, quantas faculdades, Ele dá, sem nunca a pessoa ter pisado numa escola, num colégio. E eu fui. E de início eu entendendo realmente que é isso, que é dessa forma. E comecei a falar de Jesus. E continuei com os meus vídeos. E geralmente era assim, quando Deus me incomodava, eu tinha que de imediato parar o que eu estava fazendo e começar a live. E dali eu já passava pro YouTube. E era assim que Deus agia, hein? Porque todas as vezes que Deus me incomodava até lá dentro, quando eu terminava de fazer, ou quando eu falava mesmo, porque muitas pessoas também pessoalmente, Deus ali colocava dentro daquele lugar para eu estar falando de Jesus, para estar me falando de Jesus, para me usar para falar com Ele, para usá-los para falar comigo. Logo em seguida, Deus já mandava vendas boas, já mandava clientes e, enfim, já abençoava. E depois de um tempo, essa pessoa virou e falou: olha, eu não quero que você fale de Jesus aqui, eu não quero que você pregue. Você está proibida de fazer vídeos aqui dentro, está proibida de falar, de pregar aqui dentro. E, infelizmente, isso realmente aconteceu, e eu creio que acontece sim, em muitos outros lugares com muitas outras pessoas. E o que a gente faz? A gente acaba calando. Mesmo sabendo que aquilo realmente não é de Deus, e que quando uma pessoa determina que cale a voz do Senhor, que seja oprimido, não vai para frente. Não vai continuar. E a gente, como na busca de ser cristão, de fazer a vontade de Deus, a gente se sente extremamente entristecido. Por quê? Porque a gente quer dar o nosso melhor, a gente quer fazer o nosso melhor profissionalmente falando, mas a gente sabe que Deus tem que estar no centro. Ele tem que ser o alicerce. E se Deus nos colocou ali dentro, não foi para abençoar dentro do humanamente falando. É para abençoar porque Ele colocou alguém lá dentro que é dele e que Ele também está usando espiritualmente, e é isso que que quebra as cadeias, é isso que destrava as correntes que o inimigo lançou. E lançou, ou lança, ou lá na frente lançaria. Mas aí que a gente faz? A gente já sabe. Só que aí chega um determinado momento em que não passa a ser só mais a opressão. Não é só mais se calar. Não é só a opressão de não falar a palavra de Deus. De de impedir que nós venhamos a passar o amor de Cristo. Aí já passa, quem determinou aquilo, a proibição, já passa a machucar, humanamente falando, aquele que foi levantado por Deus e permitido. Eu digo que não foi mandado por Deus, ele foi orientado a pregar a palavra, a ter essa compreensão, este discernimento. E mesmo contra a vontade de Deus, ele permitiu, porque tudo que acontece é permissão dele, que essa pessoa fosse até lá. Só que aí, aquele espírito maligno que existe dentro daquelas pessoas, ou então até mesmo a maldade, porque muitas das vezes não é nem possessão maligna. Muitas das vezes é o coração, é o interior, é realmente a personalidade, é o cara, é tudo da pessoa, é ela.
O problema é a pessoa, que ela realmente não ama Deus. Ela não teme mais, ela já pode um dia ter amado de verdade, ela já pode um dia ter temido realmente, ter entendido, compreendido realmente, mas que ali já passou. Um dia foi, um dia temeu, um dia amou, um dia compreendeu, um dia se colocou embaixo dos pés do Senhor. E que começa a oprimir, humilhando, humanamente falando, essa pessoa que tá lá. Por isso eu digo, eu vinha pregando muito a respeito disso também, falando muito a respeito disso também. Porque muitas das pessoas não entendem e falam, nossa, eu já ouvi desde criança, porque minha família sempre lidamos com comércio, com pessoas, e de pessoas virarem falar, até mesmo ouvir de pessoas, né, de dentro da família falar, mas fulana chamou pra trabalhar, não quer trabalhar, não aceita, não. Ficou uns dias, mas não gostou, não quis ficar, né, só quer ficar dentro da igreja, só quer saber de ler a Bíblia, de orar. Mas acontece que tem que trabalhar também, tem que trabalhar para se sustentar, tem que trabalhar para se manter. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Quando nós realmente passamos a compreender que é Deus em primeiro lugar, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, isso realmente está conseguindo alcançar ali o cristianismo. Ali está realmente conseguindo ser um pouquinho cristão. Tá entendendo? Porque quando nós passamos a compreender que nem tudo é para nós, e que até um emprego mesmo que traz o nosso sustento para a carne, para o físico, muitas das vezes tem sim de ser negado, recusado. Nós temos sim de fechar essas portas, porque elas podem vir a tomar a nossa comunhão com Deus. Elas podem realmente atrapalhar o que o Senhor tem para nossas vidas. O tanto que Deus quer nos usar, o tanto que Deus quer realmente nos ter nas mãos dele como instrumento, no momento, na hora que ele bem entender. E eu fui pedir as contas. Porque para mim não tinha vantagem, o valor era muito pouco, pagava aluguel, malemar, conta de água e da luz, alguma coisinha, mas Deus levantou pessoas para me ajudar, enquanto eu estive lá dentro, pessoas não lá de dentro, pessoas, no primeiro mês sim, depois não mais, mas pessoas de fora. Deus usou de pessoas para que eu conseguisse ficar até o último minuto lá dentro. Aí eu cheguei à conclusão que realmente mais coisas aconteceram. Eu falei, Deus, ele não quer isso pra nós. E foi por este motivo que eu passei a não gravar mais, fazer mais vídeos. Eu demorei um bom tempo. Eu tava vindo numa frequência de, eu acho que quase todos os dias, não lembro. Eu tava sempre postando, sempre Deus ia e tava numa relação muito intensa com Deus, realmente. E quando eu passei a... Enfim. Mas aí já passou também, né? E eu comecei a pregar e voltei falando sobre santidade. Desculpa. Sobre perdão de pecados. Eu estava pregando muito sobre santidade. Sobre se santificar. Seja forte, você consegue ser santo, você consegue, tá em santidade, se mantenha, não caia, não caia, não caia. Eu estava certa. Às vezes que Deus me usou, eu estava certo, um pouquinho do meu jeitinho, ou sem saber falar direito, inexperiente, enfim. Mas eu estava realmente passando ali o amor de Deus e qual era o caminho para nós termos uma intimidade maior com Deus. Porém, existem outros lados. Existem os outros lados onde nós acabamos sendo até mesmo cruéis.
Por quê? Porque a gente, por alguns instantes, alguns momentos, nós achamos que nós estamos tão santos, tão santos, tão santos, que nada pode nos acontecer, o nosso coração está guardado, o nosso coração está blindado, que a nossa carne está blindada, né? Que a gente não vai cometer nenhum pecado mais, e o sangue de Jesus tem poder, tá amarrado, tá queimado, tudo mal em nome de Jesus, toda armadilha de Satanás, não vai me fazer pecar, não vai conseguir me fazer cair, não vai, não vai, não vai. Aí sabe o que acontece? Algo nos é permitido para que nós venhamos a compreender que nós todos, aqui na Terra, somos pecadores. Muitas das vezes, a maioria não enxerga. Nós estamos num momento tão grandioso com Deus, tão fervoroso, tão íntimo, que a gente não enxerga. A gente não enxerga que nós temos pecado, sim, que nós não somos santos, porque a partir do momento que isso acontecer, que nós estivermos realmente santos, santificados, não ficamos aqui. Deus, ele não permite que nós ficamos aqui, ele nos recolhe. Quando nós atingimos realmente a perfeição, a santidade realmente perfeita, sem nenhum pecado, nenhuma frestinha de pecado, Deus nos tira desse mundo mal e nos leva para a luz, definitivamente. E eu postei o último vídeo, penúltimo, né? O antes desse, falando que o perdão é para todos. O perdão realmente é para todos. E a gente não pode enxergar só de uma forma, só para uma pessoa, só para um tipo de luta, só para um tipo de relacionamento. A gente tem que entender que aquilo serve para muitas outras áreas, para muitos outros relacionamentos, muitas outras pessoas. E que realmente, quando o Senhor Jesus Cristo, ele veio pagar pelo pecado de todos naquela cruz. O sangue do Senhor foi derramado para que o pecado de todos nós fossem perdoados. Então, a partir do momento que a gente prega a santificação, a santidade, que a gente passa realmente a apontar o dedo, olha, ali é pecado, ali é pecador, ali tá não sei o que, ali tá não sei o que lá, e a gente já tá pecando. A partir daquele momento a gente não sabe, a gente não percebe, mas a gente já tá pecando. E não é isso que o Senhor Jesus quer de nós. Não é. Ele quer que nós venhamos a enxergar, e muitas das vezes fica difícil de enxergar. O que acontece? Cai. E eu tive uma experiência um pouco antes da minha mãe ficar doente, aonde eu orava pela minha mãe, orava pela salvação dela, pela salvação, queria muito a salvação de todos. Mas eu não queria desbloquear a minha mãe, que era assim o tempo todo, bloqueava, desbloqueava. E todas as vezes que desbloqueava, já começava as lutas, as tribulações, as provocações, enfim. Eu falava, não, Senhor, eu prefiro não ter mais relação, não desbloquear, porque eu quero a salvação dela, eu quero a minha salvação. Eu não quero que ela venha cair em pecado, né? E eu também não quero cair em pecado de ter mágoa, de ter rancor, não. Eu perdoo, mas eu quero estar limpa. Eu quero que isso não retorne para dentro de mim. Porque eu sei que aonde existir revolta, mágoa, não há salvação. Mas aí, Deus, ele já estava trabalhando na vida dela. E eu me lembro perfeitamente do dia, da hora, ali o momento. Eu trabalhando ali nas minhas máquinas, costurando e tal, fazendo minhas calças, minhas coisas.
E ouvindo, porque era o tempo todo assim, enquanto eu estava trabalhando, eu ouvia a palavra de Deus, eu lia a Bíblia, e ficava o tempo todo praticamente meditando, enquanto eu estava acordada, meditando na palavra, em muitas coisas, e enfim. E cuidando dos meus animais. E eu me lembro que eu estava ouvindo e o Senhor me incomodou. E pessoas me mandando desbloqueia, porque ela quer falar, mas eu vou desbloquear e vai acontecer tudo de novo, né? E o Senhor veio e falou exatamente isso. Que eu acho interessante vir aqui dividir com todos. O Senhor me falou: Rosenilda, eu morri na cruz para que o pecado de todos fosse perdoado. Não somente os teus. E eu, mas Senhor, eu vou desbloquear, aí já começa a me humilhar, já começa a me provocar, e praguejar, isso e aquilo, e não. Ofereça-lhe, não, ele falou não somente 7, mas 70 vezes 7. E eu de novo questionando, mas meu Deus, não sei o que, e tal. Ofereça-lhe a outra face. E o que mais me tocou, isso durou uma semana, eu brigando com o Senhor, que eu não queria, para evitar que ambas viessem a pecar. Porque às vezes as pessoas pensam, pecado é só fornicação, pecado é só roubo, pecado é só adultério, pecado é... Não, pecado não é só isso. Pecado é você guardar rancor, guardar mágoa, raiva, muitas das vezes até sem um motivo real, né? Porque tem gente que faz o mal para outra pessoa e ela acha que tá fazendo bem, ela não... Enfim. E pecado também é isso. Pecado também é você não sentir amor pelas pessoas. Você não dá a oportunidade de elas se arrependerem. Você não entender o que realmente Deus quer. Você se achar santo demais. Você achar que você é perfeito demais. Você achar que você tá forte demais. Você achar que nada vai te derrubar. Que você tá firme ali na rocha e que não existe nenhum pecado que vá, nenhuma situação, nenhuma pessoa, nada vai te fazer cair. Aí você já está pecando. Porque nós fomos formados da terra, do pó da terra, foi soprado o ar ali nas nossas narinas. Nós não surgimos lá como seres resplandecentes e santíssimos. Existe todo um processo, existe toda uma promessa, existe muita coisa. É um caminho muito longo a percorrer, é um caminho muito intenso para que nós venhamos a realmente ser santificados e alcançarmos realmente a salvação, a santidade. Para que nós venhamos lá futuramente se salvos, termos os nossos corpos resplandecentes, nossos rostos resplandecentes, nossos nomes mudados. Existe todo um processo. E eu estava assistindo, isso sempre me toca muito, toda vez que eu vejo matérias sobre essa pessoa, seja nas redes sociais, seja onde for, que as pessoas têm o direito de comentar, ou de repente até mesmo quem está postando, aí coloca aquele título gigantesco, condenando aquela pessoa que ela fez aquela coisa terrível lá atrás. Ela cometeu muitas vezes aquele crime terrível, terrível. No momento, numa época, não sei, décadas, 1, 2 décadas atrás, onde por, de repente, espíritos malignos, uns trabalhos de sei lá,
malignos, ou de repente inveja, ou de repente ingenuidade, porque acabou se envolvendo com pessoas, onde pessoas tinham mentes realmente voltadas para a matéria, que de repente colocaram e plantaram ali, sabe, influências ruins. E a pessoa, por não conhecer a palavra de Deus, por nunca ter tido um relacionamento com Deus, nunca ter realmente vivido algo, nunca ter pego uma Bíblia para ler, ou se de repente leu, mas não entendeu. Uma pessoa que nunca teve encontro com Deus. E eu vejo, assim, as pessoas massacrando ela. Óbvio, foi terrível o negócio lá atrás, né? Mas era um momento onde a pessoa não conhecia o Senhor. A pessoa foi... Eu não estou defendendo, pelo amor de Deus, eu não estou defendendo os crimes terríveis, abomináveis de pessoas que realmente são psicopatas, pessoas que realmente não têm o dom de amor, pessoas que chegam a fazer coisas terríveis realmente, né? Eu não estou defendendo as pessoas que são realmente assim. Pessoas que continuam com os mesmos pensamentos, pessoas que de repente cometeram crimes lá no passado e não se mostram arrependidas no atual momento. E como você sabe que não se arrependeram? Porque elas continuam fazendo, elas continuam arquitetando. Muitas das vezes estão aprisionadas dentro de prisões, de cadeias, e eu digo físicas. E elas ali dentro, elas continuam fazendo, praticando os crimes delas. Só que aí tem aquelas outras pessoas que elas estão ali e por algum momento ela chegou a conhecer a palavra de Deus, ela chegou a mostrar uma certa mudança e nós ouvimos muitas notícias e coisas, mas na maioria pessoas as condenando daquilo que ela fez lá no passado. Mas se perguntar para essas mesmas pessoas que as condenam, elas não têm o que dizer desta pessoa nos últimos anos e no presente. A pessoa não está cometendo mais crime algum. Ela não está mais errando. E outras pessoas veem aquilo e continuam com aquilo na cabeça e falam, essa matou, não sei o que, tal, né? E ela tem que morrer, que ela tem que sofrer o resto da vida. Como essa pessoa ainda vive de saidinha de cadeia, que não sei o que. Eu sei que muitos vão me criticar, muitos não vão conseguir assistir isso aqui até o final. Muitos, de repente, até param de me seguir. Mas eu quero que vocês entendam o que eu estou entendendo. Se o Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio para que o pecado de todos fossem perdoados, para que todos tivessem o direito ao arrependimento. Ele sofreu, e tanto que Jesus Cristo, ele era conhecido, né, difamado, porque ele andava no meio dos pecadores. E quantos daqueles que eram pecadores, que ninguém dava nada, que todo mundo jogava pedra, que todo mundo crucificava, que todo mundo... O Senhor Jesus teve eles como seguidores e discípulos. Foram transformados. E por que as coisas de antigamente não podem acontecer no atual momento? Se a palavra de Deus fala que realmente as coisas que aconteceram lá atrás, elas podem ser feitas até maiores ainda hoje, de libertação, de transformação, de milagres. E por que você, eu, que conhecemos a palavra de Deus, que realmente conhecemos ao Senhor Jesus, um dia conhecemos ao Senhor Jesus, caminhamos com Ele, entendemos muitas coisas através da nossa intimidade com Ele. Por
Por que a gente é incapaz de compreender que essa pessoa, sim, ela tem o direito ao perdão? Sim, ela tem direito a ser feliz. Sim, ela tem direito a ter a misericórdia do Senhor. Por que é tão difícil compreender isso? Por que é tão difícil entender? Tá entendendo? Aí você fala, Rosa, você tá defendendo quem? Você tá defendendo gente que matou gente? Você tá defendendo filha que matou os pais? Você tá defendendo não sei o quê? O Senhor Jesus Cristo, quando veio, andava no meio dos pecadores. Todos, eu digo que, meu Deus, entenda por favor. Quando o Senhor Jesus veio, ele morreu para que o pecado de todos nós fosse perdoado. Para que todos nós tivéssemos direito a nos arrepender, a nos dar a chance de trabalhar dentro de nós e sermos transformados. Tá entendendo? Entenda, se você está deduzindo de quem eu esteja falando. Mas não é somente isso. Não é só quem mente, só quem matou, só quem roubou, só quem traficou. Não é só erros, pecados, só quem prostituiu, adulterou, enfim. O Senhor Jesus, quando falou comigo a respeito da minha mãe não cometeu crimes contra mim. Eu contei no testemunho, eu tentei passar esse vídeo aqui pro YouTube, ainda não, eu fiquei em dúvida na hora, eu falei, não, vou esperar mais um pouquinho. É um testemunho, eu contei somente algumas coisas do meu testemunho desde criança. Eu não contei tudo, porque se eu contasse tudo, muitas pessoas não vão conseguir digerir, vai se sentir mal, porque são coisas que realmente jamais alguém esperaria ouvir, mas que Deus trabalhou de uma forma tão grande para conseguir fisgar novamente, para fazer aquela pessoa que um dia esteve naquele pecado tornar a fazer, a colocá-las lá dentro de novo. E aqueles que se acham muito santos, muitas das vezes nós nos achamos tão santos, que às vezes a gente vê alguém que está em pecado, que nós não temos, e a gente fica até meio assim de encostar na pessoa. A gente fica até meio assim de conversar com ela, porque de repente vai que ela faz algum mal pra mim, ou sei lá, passa alguma doença pra mim. Aí sabe o que acontece? Deus, ele nos mostra na prática. Aí quando Deus permite na prática
Ah, meu querido, aí o negócio aperta de verdade. Aí não tem como a gente achar que a gente é santo demais, que a gente é melhor demais que os outros, que nós não vamos cair de forma alguma, que não tem como ter certeza que só nós temos direito a perdão. Aí sim, a dor de ter pecado, de ter caído, de estar no pecado, de estar caída, a dor, porque acabou pecando, acabou caindo, não porque desejou, não porque planejou, mas algo mais forte, algo aconteceu. E o desespero para sair desta situação. Aí a gente passa a entender que a gente não é forte, que a gente depende realmente do Senhor e que nós não podemos apontar o dedo para ninguém. Que quando nós pregamos sobre santidade, sobre santificação, a gente não precisa apontar o dedo para ninguém, a gente não precisa julgar ninguém, condenar ninguém, acusar ninguém. Tá entendendo? A minha experiência com a minha mãe, uma vida inteira, me fez agir dessa forma. Eu a condenava muito. Ela me condenava, eu condenava ela, era até Deus entrar no meio e falar, agora chega. Agora vai acabar isso aí. Agora você vai ter que entender, por bem ou por mal, você vai entender que eu, o Senhor Jesus, morri na cruz para que o pecado da tua mãe fosse perdoado contra ti. Tudo que ela cometeu contra ti. Para que ela tivesse direito ao arrependimento, ela tivesse direito ao perdão. Quando ela me pedir perdão, eu vou perdoar e você vai ter que perdoar ela também. E você vai ter que entender também. Você vai ter que entender que você precisa perdoá-la. Que você também, a qualquer momento, pode vir a pecar. De repente, não da mesma forma que ela fez. Mas que você pode, de repente, vir a fazer coisas aonde você vem a pecar e você vai precisar do meu perdão. E só quem tem direito de apontar o dedo, de julgar, sou eu. Deus. Infelizmente, o pecado nos afasta de Deus. Infelizmente, aonde há pecado, o Espírito Santo ele não habita. Ele pode vir falar conosco, ele pode se fazer presente em algum momento ali, mas de estar constantemente como ali nós estivemos e nós jogamos fora porque a gente ficou se achando santo demais, a gente ficou apontando o dedo demais, a gente ficou condenando demais, a gente se achou muito mais especial do que qualquer outra pessoa. Tem coisas que eu não consigo nem concluir. A Bíblia inteira ela se resume em dois mandamentos: amar a Deus de todo o teu coração, ao próximo como a ti mesmo. Você precisa compreender essas coisas. Porque nós somos pecadores. Se estamos pecando, conscientes, sabendo do que estamos fazendo ou não, deixa que Deus aponte o dedo, que Deus venha e nos cobre, que Deus nos alerte. Deixe que Deus venha. Se Ele tiver que condenar, que condene, Ele condenar. Se Ele quiser nos dar mais uma chance, se Ele quiser nos fortalecer para nos tirar do pecado, seja o pecado desde apontar um dedo, falar mal de alguém, prejudicar alguém, roubar, matar, prostituir, enfim. Deixa que Deus trabalhe na vida de cada um. Deixa que Deus trabalhe na minha vida. Deixa que Deus trabalhe. Porque muitas das vezes a pessoa está ali, ela não está conseguindo sair daquele pecado. E aquele momento, aquela permissão tem propósito. Tá entendendo? Deixa que Deus, você quer fazer o bem? Chega nessa pessoa e fala, olha, você tá precisando de alguma coisa. Tá precisando de uma palavra, de um ouvido? Tá precisando de um abraço, de um ombro? Você quer desabafar? Tá precisando de um alimento? Tá precisando de uma roupa, de um calçado? Tá precisando? Chega e pergunta.
ora por ela. Para orar não precisa nem perguntar. Senhor, abençoa essa pessoa, as necessidades dela, o que ela está passando. Eu não sei, Senhor, mas Tu sabes. Se ela está necessitando, Senhor, de forças, se está necessitando que algo grande ou sei lá, algo aconteça na vida dela, para que ela venha sair dessa situação, conceda-lhe, Senhor, a ela. Fortalece ela. Olha para ela com amor. Pede para Deus. Ora, não precisa pedir para ela, olha, me permita orar por você. Não, vai no teu quarto, fecha a tua porta, ajoelha e lembra dessa pessoa e pede por ela. Ou de repente não precisa nem entrar no quarto e tal, mas se você tá ali lembrando dela, já em espírito fala, Senhor, a fulana. A fulana, ela estava firme com Deus, a fulana isso. Você não sabe realmente o que ocorreu, o que aconteceu, o que levou, como caiu, como... Mas fala, ó, Senhor, aos meus olhos, ao meu ver, eu via ela tão assim e de repente ela caiu. O que faltou nela? O que faltou no momento? O que fez com que ela caísse? O que fez com que ela se colocasse naquela situação? Senhor, tenha misericórdia. O que tiver que ser feito através de humanos, faça, prepara, levante pessoas. Se tiver que abrir porta, abra portas. O que tiver que ser feito, faça, Senhor, para que ela volte. Que ela volte a te servir com liberdade. Para que ela seja usada mais por ti. E às vezes Deus continua usando essa pessoa aí que você de repente julga. Você fala, olha, a pessoa tá... Ou julga ou você realmente tá falando. Você sabe que ela realmente tá vivendo aquilo. De repente ela até mesmo falou. E você tá condenando. Mas de repente Deus tá usando ela ainda. E não tá te usando. Tá entendendo? Foi por isso que eu fiz esse vídeo antes desse. Não pense você, a Rose, ela tá querendo distorcer a palavra de Deus, ela tá querendo que as pessoas se conformem em estar no pecado, ela tá querendo distorcer a palavra, os mandamentos, enfim. Não. Os mandamentos do Senhor são um só, não muda. Pecado é pecado e pronto, acabou. Porém, eu quero que você compreenda. O Senhor Jesus, ele não veio para os santos. O Senhor Jesus, ele veio para os pecadores. E julgar, condenar, é somente Deus que pode fazer. Mesmo que nós já tenhamos julgado pessoas, nós precisamos cair na real e compreender que somente Deus pode fazer isso. É por isso que Deus muitas das vezes nos faz cair, nos faz de repente cair no pecado e leva um tempo mais longo de conseguir sair daquele momento, sabendo que Jesus pode voltar a qualquer instante, a qualquer segundo, e nós precisamos estar santificados ali naquele momento, preparados para subir. Então, se você não tiver amor pelo pecador, você não está seguindo os passos do Senhor Jesus Cristo. Se você tem preconceito, que você não consegue chegar perto, de repente, de uma prostituta. Mas o que levou a prostituta a cair na prostituição? Você sabe? Você sabe se de repente ela acabou se prostituindo ou por uma ingenuidade, por uma frustração, por uma revolta contra ela mesma, ou contra alguma situação, algo ruim, ou sei lá, alguma experiência que aconteceu com ela. De repente ela não teve amor da família, enfim. O que levou ela a fazer aquilo? Será que ela foi lá pra dentro realmente porque era o sonho dela? Não entra na minha cabeça de uma pessoa chegar a pensar uma coisa dessa. Que uma garota de programa, que uma prostituta, ela chega a entrar num prostíbulo porque ela sonhou em ser uma. Mas você antes dela cair ali, ou quando você viu ela caminhando pra lá, você cutucou ela e perguntou, escuta, você tá precisando de alguma coisa? Como é a tua vida? Como foi a tua história com a tua família? O teu casamento que acabou? O que te frustra? O que te faz sofrer? Tá te faltando alimento? Por isso que você tá indo se prostituir? Peraí, eu vou te ajudar.
Tá te faltando roupa? Tá te faltando uma amiga? Tá te faltando um abraço? Vem aqui que eu te dou. Vem aqui que eu vou ser sua amiga. Vem aqui que eu vou andar lado a lado com você. Vem aqui que eu vou te chamar para orar. Nós vamos orar juntas. Nós vamos buscar a presença do Senhor. Você tem feito algo para que ela não caia na prostituição, para que ela não permaneça, porque muitas que caem naquilo, elas desejam no fundo da alma dela sair dali. E elas não sonharam em estar ali. Mas sempre tem uma história triste. Todas elas. É uma ou outra que não. Aí você chega e não compreende, não enxerga. Muitas que estão ali dentro. Muitas que estão aprisionadas. Eu não digo por homens, não. Por pessoas, porque não existe, não. Pode até existir, né? Em outros países, coisas assim. Mas a prisão é espiritual. A prisão é o sentimento. A prisão é a decepção, a frustração, a falta de amor que ela teve ali desde criança, desde adolescente, as maldades que foram feitas contra a vida delas. Que aprisionam elas ali dentro, naquele ambiente, naquela situação, porque ali ela já acha que ela não realmente, fizeram tanta maldade comigo, fizeram tantas coisas ruins, eu fui tão injustiçada, eu não entendi por que faziam tudo aquilo, porque eu não me lembro de ter feito nenhum mal pra ninguém. E eu não tenho valor. Eu vou sair daqui por quê? Não, vou ficar aqui mesmo, não tenho valor. Não tenho família, não tenho pai, nem mãe, nem irmãos que me amam, que me querem bem, muito pelo contrário. Não tenho. Meu marido me traiu, minha esposa me da pior forma possível. Você tem realmente tentado ajudar? Lembra daquela história da mulher que foi pega em adultério? Aonde foi levada para o Senhor Jesus e chegando lá, as pessoas já estavam até com as pedras nas mãos para apedrejá-la. E o Senhor Jesus abaixou e começou a escrever na areia. Que ninguém sabe o que ele escreveu. E o Senhor só virou e falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Conhece? E o que Jesus fez pelos pecadores? Como ele agiu? Tá entendendo? Não espere você cair no pecado também. Não espere isso acontecer, para que você venha a compreender que todos têm o direito ao perdão. Sim, todos têm direito a ser felizes. Se eles não fizeram intencionalmente, se eles estão buscando realmente se libertar, se você realmente não sabe o motivo pelo qual, de repente, aquela pessoa que está ali em adultério, a única pessoa que estendeu a mão para ela, que fez muito ou pouco por ela e tem feito, é ali. É a pessoa que ela está se relacionando. Por quê? Porque você que é irmão, que é irmã, não teve coragem de ir lá e perguntar: você quer que eu venha te trazer um prato de comida? Você está precisando de uma cama para dormir? Você está precisando de um teto? Está precisando de um banho? Está precisando me ouvir? Está precisando de um ombro? Você está precisando de alguém que te traga de volta a sentir esperança? Que te ajude a sonhar novamente? Tá entendendo? Eu já falei, eu não sou missionária, eu não sou pastora, eu não sou presbítera. Sou pecadora. Hoje, mais que nunca, eu falo sim, eu não tô falando com gosto, não. Não. Sou pecadora. Mas eu sei que Deus, Ele conhece o nosso coração.
Ele conhece, Ele sabe até onde a gente consegue suportar. E muitas das vezes coisas são permitidas por muitos propósitos ou por alguns propósitos. Mas vai chegar uma hora que tudo aquilo vai passar, aquilo vai acabar. Alguém vai sair machucado, alguma coisa vai acontecer, mas é permissão de Deus. O preço vai ser pago de uma forma ou de outra. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração. Lembra da história de Davi? Davi, quando viu aquela mulher, a esposa do soldado, Betseba, que ele se apaixonou por ela e infelizmente ele fez aquela loucura de tramar ali para que toda uma estratégia para que o esposo dela viesse a morrer. E ele acabou ficando com ela, mas eles não fizeram ali intencionalmente mesmo. Não, eu vou me apaixonar por ela, ela vai se apaixonar por mim, e nós isso e aquilo, não sei o que, não. As consequências foi aquela consequência, ele fez aquela burrice, aquela coisa louca. Deus não perdoou. Eu não tô falando que todo mundo tem que fazer isso, não. Eu só estou dando exemplo. Eu estou dando exemplo porque muitas das vezes as pessoas, elas não fizeram nada para que outras pessoas se fortalecessem, para que não viessem cair em tal situação. Mas elas têm coragem de condenar. Se elas tivessem uma arma, elas com certeza dariam um tiro na cabeça da pessoa. Só que ela não enxerga os próprios pecados, os próprios defeitos. É isso que eu tô falando. Ela acha que ninguém pode ser feliz porque pecou. Ela acha que ninguém deve ser perdoado. Eu vivia assim, eu quando lembrava das coisas que minha mãe tinha feito pra mim, que eu lembrava do que todos ali fizeram pra mim, eu não me conformava. Eu falava, mas como pode? É minha própria mãe, é a minha família, e não sei o que. Como pode? O que eu fiz pra eles? Eu não me lembro de nunca ter feito nada, de prejudicado a vida deles, de nada. Muito pelo contrário, eu lembro de eu ter me prejudicado. Como o Senhor permite? Como que o Senhor vai perdoar? Não vai para o inferno. Não é possível. Eu não queria acreditar que de repente aquelas pessoas pudessem ser perdoadas. Nem todas se arrependem de verdade. Nem todas fazem as maldades diretamente. Às vezes elas são influenciadas. Às vezes elas acabam fazendo. Não porque elas desejaram. Não por elas mesmas. Tá entendendo? E o Senhor me ensinou muito com isso. Que eu não poderia pensar aquilo da minha mãe. E as respostas só vieram. O Senhor falou que só levava os seus quando estavam preparados. Ele preparou a minha mãe. Ele preparou o meu momento com ela. Eu tô sempre repetindo isso, vou sempre repetir. E depois que ela faleceu, as respostas vieram. Que as coisas não surgiam somente dela. Você tá entendendo? Existia alguma coisa por trás. Existia uma influência ali do lado dela. Que colocava a própria mãe para não amar a filha. E eu estava condenando a minha mãe e defendendo aqueles que estavam influenciando. Você já pensou se Deus fosse assim com todo mundo? Glória a Deus. Minha mãe, ela foi salva, eu tenho certeza disso. E mais que nunca, a minha família realmente é Deus. A minha família realmente é aqueles que Deus colocou e coloca no meu caminho, que tem coragem de fazer alguma coisa por mim, seja pequeno ou grande, seja material, seja psicológico, emocional, seja um abraço, seja uma atenção, um carinho, uma necessidade. Estes são a minha família. Mas glória a Deus, graças a Deus, que eu perdoei a minha mãe e através da minha história com ela, da minha experiência com ela, dos últimos meses de vida dela, e principalmente nesses últimos meses, até o dia de hoje,
eu entendo o que Deus falou pra mim, o que o Senhor Jesus falou pra mim quando eu não queria desbloquear a minha mãe. Eu não morri somente pelos teus pecados. Eu morri para que o pecado de todos fossem perdoados. E eu queria deixar esta palavra. Sou cheia de erros, cheia de falhas, cheia de pecados. Eu não digo isso porque eu goste disso. Eu não digo isso porque eu quero que você continue no pecado, que eu quero que pessoas continuem no pecado. Eu não quero. Eu digo isso porque nós precisamos entender o propósito, nós precisamos entender o amor do Senhor Jesus Cristo por nós. Nós precisamos entender que nós nada somos, nada podemos, nada fazemos, que não somos nada. Não somos nada. Não somos melhores que os outros. Tá entendendo? Quem somos nós para condenar as outras pessoas, sendo que o Senhor Jesus Cristo, próprio Deus, o enviado, ele veio e sofreu tudo que sofreu e morreu da forma que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Derramou o sangue o sangue dele por nós, para que nós pudéssemos realmente exercer o amor, o perdão, a compreensão. Em Mateus capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Que Deus possa abrir cada dia mais o nosso entendimento acerca das coisas que são necessárias serem compreendidas, concluídas, cumpridas, exercitadas. Que nós possamos todos os dias nos humilhar perante Deus e os homens. Que nós possamos entender que não somos melhores que ninguém. E que quando chegamos realmente à santidade perfeita, nós somos recolhidos. Não nos é permitido continuar aqui. Que Deus abençoe as nossas vidas. Ore por minha vida. Ore por minha vida. Eu peço que Deus sempre abençoe todos que são inscritos no canal, todos que me seguem, que visualizam. Eu espero que, se você achou que eu disse algo aqui que seja bom, para que venha trazer bons resultados, para que venha fazer bem a pessoas, a almas, curte. Se não quiser comentar, não comenta. Mas a partir do momento que você curte ou compartilha, o YouTube vai novamente liberando, porque eu fiquei muito tempo sem postar vídeo. Os vídeos que eu postei, mostra, né? A gente não pode, algumas coisas a gente vê que trava, eles travam. Enquanto um vídeo tá chegando lá em cima, o outro travou. Que Deus possa abençoar nossas vidas, nos ensinar cada dia mais o amor dele. Que nós possamos entender, compreender o amor de Deus por nossas vidas, por nossas almas, todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Que Deus abençoe. E no nome do Senhor Jesus, não esqueça, todos nós somos pecadores. Todos nós somos. Nunca se julgue mais santo que ninguém. Mais forte. Procure saber a necessidade do teu irmão. Procure saber o porquê
Estenda a mão. A fé sem obras é morta. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Fica na paz de Deus. Em nome de Jesus.